Então, hoje a gente fala sobre o capítulo 21, Ecologia de Populações. O que vocês acham que Ecologia de Populações aborda? Esse nome, sim. Alguém tem ideia? Chuta. Ninguém. Ecologia de populações estuda, por exemplo, como a população ela vai variar ao longo do tempo, por que algumas espécies são raras, têm menor número de indivíduos, por que algumas espécies você consegue encontrar em grande parte dos locais, quais são os fatores que afetam o crescimento de uma população, quais são os fatores limitantes, qual que é o máximo de crescimento daquela população, como que as relações ecológicas elas podem interferir no crescimento ou diminuição dessa população e tal. A gente vai falar de densidade populacional e a gente fala também sobre curvas de sobrevivência, a gente fala de potencial biótico, isso cai com bastante frequência. Por exemplo, no Enem tem bastante questão sobre ecologia de populações. Sabe quando a gente falou de cadeias e teias alimentares, assim, que eu comentei com vocês, nessa teia alimentar, se, por exemplo, a serpente sumir, o que vai acontecer com a população das águias que se alimentavam dela ou dos sapos que serviam de alimento para essa serpente, né? Como é que essas populações elas podem ser afetadas pelo sumiço ou aparição de uma nova espécie? Então, é isso que a gente trabalha em ecologia de populações. E aí a gente estuda junto com ecologia de paisagem, que estuda o número, a distribuição das espécies, né? Onde que elas estão. Então, deixa eu começar aqui com vocês. A sucessão ecológica é outra coisa completamente diferente, né? A sucessão ecológica, a gente vai falar sobre como o ambiente ele se modifica depois de uma alteração que foi feita nele, ou então desde a rocha-mãe, como que forma até um estágio clímax de floresta, por exemplo. Então, a gente mostra os processos que aquele ambiente passa. Então, não é assim, ecologia de populações até está associada, porque você estuda na sucessão ecológica o surgimento de algumas espécies acompanhando essa evolução desse local. Mas não é diretamente isso, não. Olha só, quando a gente começa a falar de ecologia de populações, a gente tem que falar diretamente já de coisas que vão afetar o crescimento ou diminuição de uma população, que são os fatores limitantes. Esses fatores limitantes, tá? Vou até em outro slide aqui, ó. Aqui. Existem alguns fatores limitantes que podem ser fatores abióticos e fatores bióticos também, ou também chamados de fatores edáficos do próprio solo. Olha alguns exemplos de coisas que vão afetar a densidade de uma população. Disputa por espaço, disputa por alimentos, disputa por parceiros sexuais. Esse espaço e alimento pode ser entre indivíduos da mesma espécie e indivíduos de espécies diferentes, né? Lembra da competição intra e interespecífica. Disputa por parceiros sexuais, predatismo, parasitismo, tudo isso eu estou dizendo de fatores bióticos que podem afetar diretamente o tamanho de uma população. Mas, quando a gente fala de fatores abióticos, a luz, a temperatura, a umidade, são fatores também que a gente já chegou a comentar lá no começo, quando a gente falou de ecologia, são fatores que afetam diretamente também a população. Então, às vezes, dependendo do organismo, igual o musgo. Musgo é uma planta que vive em locais úmidos e sombreados. Se por um acaso faltar luz, ou se por acaso tiver muita luz ou faltar água, ele pode ressecar e morrer. Então, esses fatores limitantes, eles interferem bastante no crescimento da população. E aí, quando a gente fala dessa população, de densidade populacional,
Isso é um conceito que a galera estuda em geografia também. A densidade populacional vai ser o quê? É o número de indivíduos de uma mesma espécie que vivem em uma determinada área ou volume, né? Quando a gente fala de hábitats aquáticos. Então, como é que você calcula a densidade? É o número de indivíduos sobre a área. Então, quando falava assim, tem 10 habitantes por quilômetro quadrado. Isso daí a gente está dando a densidade populacional. E essa densidade, você consegue saber se uma população ela está aumentando, se ela está em equilíbrio ou se ela está diminuindo, de acordo com algumas taxas. Taxa de natalidade é o quanto de que está nascendo, né, novos indivíduos nessa população. Taxa de imigração, aqui na verdade esse está errado, né? Seria emigração de baixo, deixa eu arrumar. A taxa de imigração seria o quanto novos indivíduos estão chegando naquela população. Agora, quando a gente fala, deixa eu... Ai, tá em branco, vamos botar em azul bonitinho. Bem. Assim. Ó. A taxa de imigração, imigrante, ele está chegando. Então, novos indivíduos que vão chegando nessa população, né? Taxa de mortalidade, o quanto que está morrendo dessa população, e taxa de emigração, o quanto desses indivíduos, né, qual o número deles está saindo. E essas taxas você consegue, né, que nem eu falei, você consegue saber se a população ela está em crescimento, ela está em declínio ou ela está estável de acordo com essas taxas. E aí, como que vocês acham que seria uma população em crescimento? Quais taxas estariam maiores ou menores que quais, por exemplo? Acho que a taxa de natalidade e a taxa de imigração estariam maiores do que a taxa de mortalidade e a de imigração. Isso. Agora, quando eu falo em equilíbrio. Acho que estaria morrendo a mesma quantidade que está nascendo e estaria saindo a mesma quantidade que está entrando. Isso, a gente fala que essas taxas estão igualadas. E quando eu falo de declínio, seria quando a mortalidade e a imigração estão maiores do que a natalidade e a imigração. Então, aí nessa imagem está mostrando. Ó. Isso a gente tem uma questão do Enem que era para fazer justamente isso. Que era uma questão para você pegar, era uma tabela que dava algumas populações e falava o crescimento para você falar se está, tipo, quanto nasceu, quanto morreu, quanto saiu, quanto entrou. E aí você tinha que falar se a população estava crescendo, decrescendo ou estável. Então, o que a gente falou está representado aí. Ó, natalidade mais imigração maior do que mortalidade e imigração, população crescente. Natalidade mais imigração menor do que mortalidade e imigração, população decrescente. E natalidade e imigração igual a mortalidade e imigração, população estável. E tem questões bem fáceis sobre essas coisas, né? Que nem eu falei dessas tabelas. A gente vai conseguir fazer algumas hoje. Então, vê se alguém tem alguma dúvida até aqui. Então, quando a gente fala de, né, esses fatores dependentes fatores de dispersão, por exemplo, o que ajuda ou atrapalha uma espécie a sair de um determinado local? Existem algumas barreiras. Por exemplo, se eu falo assim, uma barreira geográfica, lembra? Vocês estão vendo já evolução? Em biologia 1, não. Ainda Não. não. É porque em evolução vocês vão ver sobre especiação, que é a formação de novas espécies, e existem as barreiras geográficas, que são tipo montanhas, um rio, uma estrada, alguma coisa que atrapalhe a espécie de ir para um lugar ou outro. Então, isso impede a dispersão de algumas espécies. Existem barreiras climáticas que também atrapalham a dispersão de espécies. Vamos supor que uma espécie ela está adaptada a um ambiente muito mais quente. Ela não vai conseguir ir para um ambiente mais frio. Né?
Só que quando a gente fala para ver, né, como é que uma população ela pode crescer em um determinado local, a gente está levando em consideração o potencial biótico e a resistência ambiental. O que isso quer dizer? Ó, potencial biótico é o quanto aquela população poderia crescer sem que nada atrapalhasse ela, tipo, em condições ideais. A gente vai ver como que é essa curva do potencial biótico, mas é a capacidade que ela tem de crescimento. Vamos supor que tem comida disponível, tem espaço, não tem competição por nada, não tem predação, maravilhosa. Só que a gente sabe que na natureza não é desse jeito que acontece. Na natureza terão vários fatores que vão limitar esse crescimento. Ali eu coloquei alguns. Alimento, espaço, predação, clima, competição, parasitismo. Tudo isso pode afetar o crescimento de uma população. Então, essa curva, a diferença entre o crescimento, o potencial biótico, e o crescimento real de uma espécie, essa diferença vai ser chamada de resistência ambiental. Então, olha aqui nessa imagem. O potencial biótico é essa primeira curva aqui, ó. Ó, tamanho da população. Olha como a população está crescendo, crescendo, sem que nada atrapalhe ela. Parece que se tiver tudo perfeito, ela vai crescer desse jeito para sempre. Mas a gente sabe que na natureza existem coisas que interferem. Então, o crescimento dela não é igual esse aqui de cima, é igual esse aqui de baixo, ó. Curva de crescimento real. E essa curva de crescimento real sempre chega na capacidade de suporte. Esse tracejado aqui em cima, isso daqui é a capacidade de suporte. Alguém tem ideia por que a população chega nesse ponto aqui e se estabiliza? Porque não dá para crescer mais? Mas por que não? Por causa do tamanho do espaço? Por causa do quê? Do tamanho do espaço? Tamanho do espaço, que você disse? É, do território deles. Pode ser por causa do tamanho do espaço, pode ser também por conta da alimentação. Pô, imagina se fosse um gafanhoto tá comendo lá a planta. Tá crescendo, tá crescendo, tá crescendo. Vai chegar num ponto que vai ter tipo mais gafanhoto do que planta. Aí eles vão começar a competir por alimento. Aí a população tem um declínio porque algumas espécies alguns indivíduos são prejudicados. Aí depois tem essa população, ela se mantém em equilíbrio, essa capacidade de suporte quer dizer assim, o quanto aquela população ela consegue se manter naquele tamanho, naquelas condições, naquele local. Então, por isso que as populações não crescem para sempre. Inclusive, essa curva de crescimento real, ela não é assim e depois, tipo, fica retona. Vocês vão ver que ela sofre variações, mas ela vai sofrendo variações ao longo do tempo, mas se mantém mais ou menos estável. Então, a resistência do meio que eu falei é isso que está pintado aqui de cinza, ó. Essa diferença entre o potencial biótico, que seria capacidade total daquela espécie de crescer, e a curva de crescimento real, que é efetivamente o quanto que ela cresceu. Então, a gente consegue ver que essa diferença no número de indivíduos é por conta da resistência ambiental. O meio vai atrapalhar esse crescimento por conta de falta de alimento ou competição, doenças e tal. Então, vê se alguém tem alguma dúvida em potencial. Professora, Oi, fala. as mudanças climáticas também são resistências do meio? Então, as mudanças climáticas, se você considerar a mudança climática dentro de tipo assim, um padrão de que elas sempre ocorreram e sempre vão ocorrer, também. Mas seria uma resistência do meio, porque vamos supor que está tendo, sei lá, estou falando da população de ursos polares. E aí, por conta de mudanças climáticas, o gelo está derretendo. Então, essa população não consegue mais se estabelecer naquele local, porque está tendo problemas, né? Tipo, não tem mais gelo e tal, ela está tendo que migrar e está atrapalhando na obtenção de alimento por conta de mudanças climáticas também. Então, seria resistência do meio. Mas não necessariamente toda a resistência do meio é mudanças climáticas, tá? Fala, Enzo.
Essa resistência do meio é os fatores abióticos e bióticos? Isso, aham. Fatores Quanto bióticos maior, e abióticos. quanto maior a resistência do meio, maior vai ser a diferença, né, entre potencial biótico e a curva de crescimento real, né? Sim, com certeza. Se tiver muita resistência, se tiver pouquíssimo alimento, por exemplo, a população, a curva de crescimento real dela vai ser muito mais baixa. Essa curva às vezes aparece desse jeito ou aparece igual tem no livro de vocês, que vai mostrar a curva de crescimento real, mas depois ela ficando ondulada, assim, que todas as populações têm seus altos e baixos. Tem época que aumenta um pouquinho, tem época que diminui um pouquinho. E aí, deixa eu mostrar para vocês, olha como que é a curva normal de um crescimento populacional, né? Quando uma espécie chega em um determinado local, primeiro ela chega pianinho. Então, olha esse A aqui, ó, crescimento lento. Tá crescendo devagar. Aí ela se estabilizou, se adaptou, viu onde ter alimento, competiu, estava ganhando, ela tem um crescimento muito rápido. Só que aí, depois desse crescimento muito rápido, às vezes você pode ter mais indivíduos do que de disponibilidade de alimentos ou espaço e tal. Aí isso pode retardar um pouco o crescimento daquela população. Então, primeiro devagar, depois um muito rápido, depois um crescimento retardado. Até chegar no que a gente chama de equilíbrio dinâmico, que é partes que você tem altos e baixos. Então, sempre vai ter época que vai ter menos disponibilidade de alimento, diminuiu a população, ou mais, ou menos, ou mais. Isso daí falei só de alimento, mas podem ser todos os outros fatores. Então, essa aqui, ó, isso daqui seria o equilíbrio, efetivamente como que é o crescimento de uma população. Não diretamente, dependendo da espécie, não aquele retão, né? Mas aí, deixa eu perguntar para vocês. Eu vou falar de espécies exóticas e invasoras quando a gente falar de desequilíbrios ambientais, mas eu já posso falar disso com vocês. Caramujo, aquele caramujo africano, ou mexilhão dourado, que são espécies, né, que chegaram invadindo o ambiente e se estabeleceram muito bem. Como vocês acham que é a curva de crescimento populacional dessas espécies? Você pode repetir, por favor? Quando a gente fala de espécies exóticas e invasoras, tipo o caramujo africano. O caramujo africano ele foi trazido da África porque a galera queria fazer uma feira gastronômica para utilizá-lo como escargot. Mas aí não deu certo, a galera não se interessou muito, e eles simplesmente liberaram o caramujo africano e ele ficou andando aí. Hoje em dia é encontrado em todos os estados do Brasil, sendo que a feira aconteceu no sul. É um crescimento rápido, não é? O crescimento rápido, mas aí é um crescimento rápido e acontece o que com a população depois? Quando eu falo assim, como que é o crescimento de uma espécie exótica e invasora? Vocês acham que cai? Vocês acham que tem oscilações? Como que deveria ser? Eu acho que uma hora cai. Por quê? Porque é um ambiente totalmente novo para ele. Então, aí tá. Quando a gente fala de espécies exóticas invasoras, na maioria das vezes a curva de crescimento é assim, ó, vai para cima. Parece tipo potencial biótico. Por quê? Quando uma espécie invasora chega e se ela se dá muito bem, ela às vezes não tem predador, ela tem alimento aos montes, ainda mais se ela não for especialista, se ela for generalista de comer tudo, ela pode comer tudo, competir com todo mundo, ganhar de todo mundo, e aí não tem muito um fator que limita o crescimento dessa população. Por isso que nós temos um boom de caramujos africanos. O caramujo africano, o predador dele mesmo é uma ave que tem lá na África. E a gente não vai introduzir essa ave aqui porque ela pode ocupar vários nichos ecológicos e causar vários problemas. Não tem muito Professor, predador do caramujo africano. Então a população ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo. Eu já fiz um vídeo de um caramujo africano comendo um papelão. Ele come de tudo. E aí, se ele come de tudo, não tem predador, não tem muito um fator limitante de crescimento. Então, ele vai crescer, 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 crescer. Fala.
Então, tipo, esse que é o problema de você inserir espécies novas e diferentes no ecossistema. Isso, e você, quando insere uma nova espécie, ela pode competir pelo mesmo nicho ecológico do que outras e ganhar. E aí, tem até umas imagens, tem um gráfico mostrando para vocês um exemplo de competição. O que acontece com duas espécies de protozoários? Mas lembra que quando eu falar de espécies exóticas invasoras, não tem muito fator limitante, ela vai crescendo, tá? Claro que pode ter pequenas oscilações, né, de condições ambientais e tal, mas fora isso, se ela for generalista ainda, ó, vai só crescendo. Mas no geral não é para só crescer, é para ficar esses altos e baixos aqui. Por exemplo, olha só. Olha, essa aqui são duas espécies de protozoários. Quando elas estão em locais essas duas espécies, elas não têm o mesmo nicho ecológico, elas vivem no mesmo lugar, não têm o mesmo nicho ecológico. Então, o crescimento delas, assim, ó, uma é só um pouquinho maior do que a outra e vai, né, uma não afeta a vida da outra. Vamos supor que sei lá, um protozoário comia uma alguinha e o outro comia outros protozoários. Tem nicho ecológico diferente, então elas não vão competir entre elas. Então, a população consegue se manter assim, ó, nessas curvas altos e baixos ao longo do tempo. Agora, quando eu falo de duas espécies que têm o mesmo nicho ecológico, se elas forem colocadas no mesmo lugar, uma vai se dar bem enquanto a outra vai se dar mal. Porque às vezes vamos supor que elas estavam competindo pelo mesma fonte de alimento. Aí aqui a P. caudatum se deu bem, então tem um alimento foi crescendo em número. Agora, a P. aurelia não. A P. aurelia ela foi diminuindo porque se competiu, a outra se deu bem, ela se deu mal. Então a gente consegue bater um olho num gráfico e se eu falar assim, dou um gráfico para vocês e é para vocês se identificarem qual é o tipo de relação ecológica que tem aqui. Nessa daqui, tipo, às vezes essas duas espécies não têm nem relação entre elas só coexistem no mesmo lugar. Mas nessa daqui, com certeza é competição. Porque se fosse predação, eu vou mostrar para vocês como que fica o gráfico de uma predação. Mas essa daqui, com certeza, é competição, porque uma se dá bem, enquanto a outra, a tendência é sumir no ambiente por terem o mesmo nicho ecológico. Aí, olha a predação. Predação nunca vai ser desse jeito aqui, ó. Por quê? A não ser que alguma coisa aconteça com o predador e ele morra, e aí a presa vai se dar super bem e vai continuar crescendo. Vamos acompanhar esse gráfico aqui. Cobras e ratos. Pô, tem a população de rato aumentou. Opa, tem alimento para de cobra. Então, a cobra, se tem alimento, ela vai aumentar a população. Só que aí, olha o que acontece com a população de ratos. Diminui. Chega num ponto que tem mais cobra do que rato. Vai faltar alimento para as cobras. Então, as cobras vão começar a cair em número. Não tem tanto predador, opa, os ratos vão aumentar novamente. Aí a cobra tem menor número, mas tem comida, então ela começa a aumentar. E isso vai, por isso que a gente diz que a predação você tem essas oscilações. Enquanto presa aumenta, está alto, predador está baixo. Aí tem muita presa, o predador começa a crescer e aí, consequentemente, diminui o número das presas, né? Chega no ponto que tem mais predador do que presa. Falta comida para o predador, ele começa a diminuir, o que dá uma folguinha para que a presa comece a crescer novamente. Então, esse seria um gráfico de predatismo. Se alguém tem alguma dúvida aqui. Não? Não, tá suave, tá suave. Tá. Ó. Aí eu coloquei aqui algumas causas de flutuações, né? Parasitismo, doenças endêmicas e epidêmicas. Uma doença endêmica, ela é de uma determinada área e a gente já espera que tenha um número de indivíduos com essa doença por ano naquela área. Por exemplo, doença de Chagas é uma doença endêmica em algumas regiões do Brasil.
mais associado a regiões rurais, mas a gente espera um certo número daquela doença por ano. Epidemia e surto é quando eu falo que aumenta o número de indivíduos com aquela doença naquele local e espalhando para outros locais também. Então, doenças é uma coisa que pode afetar a população, parasitismo, né, no geral, a comida, né, como a gente falou da alimentação. Se tem muito alimento, a população cresce. Se tem pouco alimento, a população diminui. E também fatores climáticos. Indivíduos ectotérmicos, eles não produzem o próprio calor. Então, eles são afetados pela variação do ambiente, mas eles conseguem, tipo, uma cobra, ela está muito fria, ela vai para o sol. Está muito quente, ela vai para a sombra. Agora, quando você fala de indivíduos endotérmicos ou chamados de homeotérmicos, o fator climático afeta a gente porque você produz o calor no próprio corpo, você mantém aquele calor, mas tem certo limite, né? Se você tiver com muito frio, tiver um ambiente extremamente frio, você não vai ter capacidade de produzir o calor de forma boa e correta e rápida. E aí pode ter aqueles problemas de hipotermia ou, se tiver muito calor, você tenta manter a temperatura do seu corpo 37. E aí, se tiver muito quente, a temperatura estiver muito alta, você pode ter hipertermia. Então, é só para mostrar que fatores climáticos vão afetar de acordo com a espécie que você está falando. E aí, para a gente pegar uns exercícios para fazer, existem as chamadas curvas de sobrevivência. Quando você bate o olho nessa imagem, olha só, porcentagem de expectativa máxima de vida, número de indivíduos sobreviventes ao longo do tempo. Olha a curva tipo 1, tipo 2 e tipo 3. O que vocês entendem da curva de tipo 1, a dos seres humanos? Vivem mais? Vivem mais, começam a morrer com uma idade bem mais avançada. O que vocês entendem da curva do tipo 2? Tem uma média de vida? Não é que tem uma média de vida, mas a gente mostra como que a mortalidade ela é presente ao longo de todo o tempo de vida. Então, isso daqui é uma curva que a gente fala, né, que é estável aqui, né? Essa reta aqui, ao longo do tempo, você tem uma taxa de mortalidade que não tem muita variação. Então, ao longo do tempo, você tem mortalidade com várias idades diferentes. Isso acontece com hidras, isso acontece com pássaros. No livro de vocês está mostrando como hidra, tá? Professora, pode repetir? Eu não entendi muito bem, não. Olha só, para o pássaro, a mortalidade ela é comum, ela é a mesma, a taxa de mortalidade em todas as idades. Na nossa espécie, a taxa de mortalidade é maior com uma certa idade. Agora, no pássaro, a taxa de mortalidade é comum em todas as idades. Então, normalmente, animais são assim. Por quê? Porque tem um predador que comeu ele, tem uma doença que acontece, coisa que não acontece, por exemplo, com a gente. Então, a mortalidade, a taxa é a mesma ao longo da vida. Então, você vai ter indivíduos morrendo com várias idades diferentes. Você não tem um maior... as aves morrem mais quando já tem 5 anos de idade. Não. A taxa de mortalidade é igual ao longo da vida. Vê se foi. Entendi, obrigada. Tá. E aí, a linha tipo 3 seriam de árvores. No livro de vocês está como ostras. O que vocês entendem dessa daí, da tipo 3? Decrescente. É decrescente, só que qual é a fase de vida que morre mais? Ela tem árvore que é muito velha, né? Não, tem árvore que é muito velha, mas olha aí a curva.
A taxa de mortalidade é muito maior em que faixa etária, mais ou menos? Não sei. Com a fase jovem, tá? Os estágios mais jovens, eles têm uma maior mortalidade do que os mais velhos. Então, as fases adultas, elas têm baixa mortalidade, mas a fase jovem tem muita mortalidade. Isso daqui, eu lembro de ter visto isso no livro que eu li, A Vida Secreta das Árvores, que diz assim, as árvores, elas vivem por muitos e muitos anos, até porque elas demoram para crescer e tudo mais, o transporte de seiva nelas é super devagar e tal. Quando você tem plantinhas pequenininhas, pô, ela ainda às vezes não é durinha, às vezes um herbívoro pode passar e comer, às vezes uma chuva pode destruir ela morrer, às vezes ela pode ser arrancada, às vezes a própria sombra que a árvore mãe fez nela pode prejudicá-la a fazer fotossíntese. Então, as plantas, elas morrem muito quando elas são novas. Até elas chegarem na fase adulta, você tem uma taxa de mortalidade muito grande na fase jovem. E aí, aquelas que conseguem passar, aí sim, elas vivem por muitos e muitos anos. Então, você tem essas 3 curvas de sobrevivência aí. Ok? E aí, galera, é isso aí de ecologia de populações. Então, a gente vai aproveitar esse resto do tempo nosso para a gente resolver uns exercícios. Bianca, você pode voltar só para tirar print desses gráficos, porque não tem no livro? Ah, pode, peraí. Qual, esse daqui? Não. Esse. Tá. Não, sério. Não, esse pode passar. Beleza. Peraí. E beleza, pode passar mais um, por favor. Acho que era só, não? Deixa eu ver. Não, eu queria tirar print do que tava falando ali. Do Eu não qual? consegui anotar. Depois do penúltimo slide. Esse. Valeu. Obrigadão. Nada. Ó, deixa eu parar aqui. Vou abrindo o livro de vocês. Livro 5, né? Como faltam só 2 minutos, eu vou já finalizar e vocês voltam, que aí a gente já fica com o tempo direto, tá?